Oi, gente, vim gravar mais uma palavra pra vocês. Antes, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Pessoal, eu não recebo notificação dos comentários que vocês fazem nos vídeos. Eu normalmente, e já há muito tempo que eu não recebo, se calhar uns 2 anos. Então, o que eu faço? Normalmente, quando eu posto algum vídeo, eu passo uma semana indo olhar pra ver se alguém comentou, pra ver se eu tenho que dizer alguma coisa, ou responder alguma coisa, ou curtir, enfim. E depois não olho mais. Passo uma semana olhando aquele vídeo e acabou. Porque eu não recebo notificação. Então, se alguém souber me ensinar como é que eu ativo notificação pra saber se alguém tá comentando o vídeo, porque eu acredito e já vi muitos vídeos antigos meus com bilhentos comentários e eu nunca recebi notificação. E é difícil, eu tenho muito vídeo, é difícil eu ir lá em todos, né? Então, se alguém souber me dizer como é que eu ativo, tá? Não é rude da minha parte, é que realmente eu não recebo. Então, eu não sei quando alguém tá comentando alguma coisa ou não, tá? Então é assim, eu tava lendo uma passagem aqui agora há pouco, cheguei do trabalho agora há pouco, tava lendo, e aí tive super vontade de falar com vocês a respeito do que eu tava lendo, e acredito que o Espírito Santo vai trazer mais pra nós. Então é assim, Mateus capítulo 16, versículo 21, diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, ó, Jesus estava ali com os discípulos, e uma das coisas que ele começou a dar como introdução é que ele estava partindo para um tempo de sofrimento, para um tempo difícil. E é engraçado, pessoal, porque assim, a mensagem do Evangelho para nós é a mensagem de Cristo nos salvando do pecado, nos salvando da perdição da nossa alma, nos salvando das doenças, nos salvando, ponto. Essa é a real. Essa é a verdade, essa é a boa notícia. E, às vezes, o fato, a gente acaba discernindo de uma forma humana as coisas de Deus. Porque o fato de que nós fomos salvos e que nós não somente fomos salvos, mas estamos a salvo, faz com que a gente traduza isso de forma humana, que não haverá nenhum momento complicado na nossa vida. Eu não vou dar exemplo do complicado porque eu acredito que cada um de nós sabemos. E isso é uma coisa que talvez você tenha que contestar na sua mente. A gente sabe quando aquele momento complicado, de alguma forma, Deus está deixando ali acontecer. E a gente percebe que aquilo tá mudando a gente também de outra forma. Eu, muitas vezes, passei por momentos complicados. Cara, momento complicado pode ser tanta coisa, desde um chefe te perseguir, sem grana, eu não sei. Momento complicado pode ser muita coisa. Por isso que não dá pra dar exemplo, porque pra cada um é uma coisa. E as pessoas sabem quando aquele momento complicado delas é algo que não é só humano. É algo que vai acrescentar algo. Eu não digo que Deus coloca o momento complicado. Eu digo que o momento complicado que está na reta da sua vida, ele por algum motivo é muito necessário. E Deus usa ele. E tantas coisas que ele permite, que a gente às vezes chora e se contesta. E a nossa mente humana quer tentar introduzir aquele momento complicado na salvação e dizer, como assim? Isso não tem nada a ver com salvação, isso tem a ver com perdição, com desgraça, tô detestando. Mas quando aquilo passa, e normalmente passa de uma forma maravilhosamente diferente e bem, quando passa, é como se o dia chegasse. É como se não ficasse dor nenhuma daquele momento. É como se aquilo não tivesse te marcado negativamente, mas positivamente. É impressionante. E você percebe que, sem aquilo, você não era a pessoa que você é. E você sente que Deus usou aquilo para amadurecer, para crescer, para experimentar. Obviamente que
se você quiser ser muito literal na coisa, você pode dizer assim, mas Deus pode tudo, não pode? Então ele podia me fazer ser quem eu sou, maduro e etc. Sem esse momento, ele podia. É verdade. E é verdade, ele pode mesmo. Mas o que eu percebo em Deus é que, assim como eu, ele, como ele é a verdade, ele também busca o que é de verdade. E ele nos criou para sermos de verdade. A gente sente, a gente critica, a gente chora, a gente alegra, a gente gosta, a gente não gosta. Tá entendendo? O de verdade é experimental, gera alguma coisa. Quando você é de verdade, você experimenta, você involuntariamente, sem querer, passa por uma situação. Aquilo te muda, ou aquilo não muda. Mas aquilo é você. Aquilo é o seu de verdade, aquilo é real. Eu percebo muitas situações na própria Bíblia, né? Acho que talvez o maior exemplo, porque como a gente não conhece pessoalmente um ao outro, o maior exemplo que a gente tem é das vidas da Bíblia. Várias experiências que as pessoas tiveram e que parecia tão difícil naquela altura, mas que eram as pessoas de verdade, vivendo aquilo, experimentando aquilo e se tornando alguém após aquilo. E cada passo em que ela vai dando, ou dentro da dificuldade ou não, ela vai se tornando alguém. E isso é de verdade. Isso, obviamente que se Deus fizesse de você uma outra pessoa, isso não deixaria de ser, quase que a minha bateria aqui, de verdade. Mas eu falo sobre sofrer a experiência, sobre você ser alguém, sobre você ser o protagonista da sua vida. Não sobre Deus vir e pim, pim, mas você protagonizar, você experienciar. Porque nós estamos sendo, talvez a palavra seria boa, doutrinados a viver com Cristo para sempre. Num relacionamento de verdade. Como pessoas de verdade, como pessoas que experimentaram, que sentam numa mesa e conversam, que compartilham coisas. Isso é muito louco. A gente olha lá aquela experiência do pessoal que passou pelo deserto, né? O pessoal que saiu do Egito, né? Os hebreus. E quanto tempo de deserto? Era óbvio que Deus estava fazendo alguma coisa, né? E é óbvio que aquilo é uma figura muito poderosa para nós. Era óbvio que Deus fez aqueles anos todos se passarem no deserto para mudar eles, para fazer eles experimentarem outra realidade de vida, porque eles saíram do Egito, percebe? Eles saíram de uma vida e eles precisavam entrar em outra, então havia um caminho onde havia uma moldura e havia tantas dificuldades para crescer, para experimentar, para se destacar. Quem tem que se destacar, gente, tempos difíceis às vezes, pessoas que precisam se destacar, se destacam naquele tempo, ou pessoas que precisam dar no inglês fala muito isso, step back, um passo para trás. Também aquele tempo pode ser um passo para trás. Eu, pelo menos, quando eu vim para Portugal, para a Europa, na altura, eu era da igreja evangélica, e assim que chamava lá, o líder, ele disse assim para nós, ele falou desse jeito, nossa, agora eu lembrei disso, vai ser moleza, lá é tranquilinho, as igrejas lá são de boa e tal. E por algum motivo, dentro de mim, eu sabia que ia ser... Eu nem consigo colocar em palavra o que eu... Porque é engraçado, quando o Espírito Santo fala com a gente, não é em palavras, vocês já perceberam isso? Não dá pra você trazer muito assim, e aí Deus me disse, você vai lá e vai pegar a blusa. Quando alguém fala isso, eu falo, não falo nada, com certeza. Porque assim, a gente na verdade traduz mais ou menos como a gente percebeu que o Espírito falou, mas é meio download. Tipo, o Espírito fala e você tem noção do que ele disse, mas é tão difícil colocar em palavra aquilo. Então eu não consigo dizer muito bem, mas foi mais ou menos tipo assim, eu pensei, não vai ser essa facilidade toda. Mas no primeiro dia já começou a enfrentar lutas. Mas aí a história seria demasiado grande e não vou me estender na minha história de jeito nenhum. Mas não foi nada fácil. Só que, meu Deus, quando eu penso, gente, aquele tempo jamais poderia ter ficado fora da minha história.
eu chego à loucura de dizer que hoje eu concordo em ter vivido todo aquele tempo. Meu Deus, como aquilo foi bom. E, cara, foram tempos de lágrimas. Todos os anos da nossa vida, há vários tempos de lágrimas, mas foram tempos de lágrimas, tempos difíceis. Mas tempos que me trouxeram tanto... Abriram os meus olhos de tantas formas, destacou do jeito que tinha que destacar, passo atrás no que tinha que dar, passo atrás, cresce naquilo, amadurece naquilo, vive nisso, vive naquilo, experiência com pessoas. E é engraçado, por exemplo, eu vejo muito isso em várias religiões do cristianismo, que as pessoas, elas rejeitam muito a questão da dor. Eu já vi pessoas falando, por exemplo, tipo assim, eu não chorei quando fulano morreu, gente assim muito querida, tipo filha, sei lá. Eu não chorei quando fulano morreu, porque eu não quero dar vitória ao diabo. Bom, número 1, como é que você sabe que o diabo matou essa pessoa? Vamos lá, né? Quem disse que essa morte foi... Quer dizer, é umas coisas assim. E a segunda, cara, sente isso, meu. Isso dói, isso é real, você é de verdade. Cristo chorou por causa de Lázaro. Pô, gostava do cara pra caramba. Tipo, chora. Vive essa dor, deixa ela vir. E é muito importante você deixar vir no tempo difícil, deixar vir o que tiver que vir em matéria do que você tá sentindo, do que você precisa falar, ou chorar, ou agir, não sei o quê. Porque aquilo traz de dentro de você coisas que você nem sabe que tem. Nem sabe que você conhece. Às vezes até numa situação você traz o podre de dentro de você e você se conhece um pouco melhor, né? Você até sabe quem você é, porque você teve que reagir naquela situação e você viu do que você é capaz. Você pensa assim, caraca, olha o que eu fiz, meu. Sou louco. Tipo assim, olha o que eu fiz. Então são experiências que fazem você próprio se conhecer, você próprio se moldar e avançar para aquilo que Efésios fala, que ele nos chamou para sermos, nos chamou para a feitura dele, né? Criados para as boas obras, ou seja, na verdade nós estamos na reta disso, né? De cada vez mais termos frutos de boas obras, mas isso tem um caminho, né? Então, e há muitas pessoas que, pela mensagem da boa notícia, que é real, que a salvação é real e que nós estamos salvos mesmo, nós estamos salvos mesmo, no final tudo vai dar certo, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e essa mensagem ela é real, é totalmente real, e cara, eu vou te falar, sem a esperança desta mensagem, aí sim eu era uma doente, uma pessoa que precisava de medicação depressiva. Eu preciso da esperança dessa mensagem. Eu sou uma pessoa necessitada da esperança dessa mensagem. Ou seja, mesmo nos tempos difíceis, a esperança continua muito viva dentro de mim. A confiança continua sendo trabalhada. Aliás, num tempo difícil, eu acredito que a confiança ela é normalmente aumentada. Por quê? Porque no tempo difícil, quando você vê, voltando ao que eu falei, quando você vê que a coisa se dissipa de uma forma maravilhosa e não deixa dor, você tem mais uma experiência com Deus. Aquilo é crescente, aquilo é maravilhoso. E aí, voltando aqui, pronto, Jesus falando desse tempo, e Pedro com aquela mente humana, aquela mente nossa, tipo assim, não vou chorar para não dar vitória pro diabo, mas assim, ele falou, não, senhor, pelo amor, o senhor é Deus, não, o senhor vai sofrer nada, não, para com isso. E Jesus reagiu, e tipo assim, na lata, na tola, falou, arreda Satanás, né, não teve medo de dizer aquilo para Pedro, no sentido de Pedro, pô, nossa, eu fiz aqui, poxa, fiz para te ajudar. Sabe aquela coisa assim, não, eu tô falando aqui porque eu não quero que você... Não, ele rapidinho cortou. Aliás, pelo próprio Pedro, né, pra pessoa se ligar. Tu és para mim pedra de tropeço porque não cogita das coisas de Deus sem das dos homens. Eu peguei na versão hebraica da Bíblia, deixa eu só explicar isso. A versão do Novo Testamento, eu sei que ela é escrita em grego, tá? Mas eu tenho uma Bíblia que é a versão hebraica, a Bíblia toda é a versão hebraica, que ela se aproxima muito do original. Foi passado pro hebraico, para quem é dessa cultura, desse idioma, foi passado do grego pro hebraico, mas é super fiel. Então eu peguei nessa versão e diz assim, Jesus fala, arreda de mim, Satanás, você é um obstáculo no meu caminho. Jesus falando para Satanás. Porque o seu pensamento é de uma perspectiva humana e não da perspectiva de Deus. Olha o que Jesus falou para Pedro, jogando aí direta para Satanás, mas obviamente Pedro precisava receber aquilo, por quê? Porque às vezes a gente pensa com a mente do diabo. Não só humana, mas com a perspectiva que o diabo quer que você pense, né? Então, aquilo foi para Pedro, foi para Satanás e para Pedro, foi para todo mundo, foi exortado, né? Ele falou, arreda de mim, porque você
você não pensa da perspectiva de Deus, você pensa na perspectiva humana. Na perspectiva humana, fala assim, não, sofrimento de jeito nenhum, isso não existe. Com Deus, está amarrado em nome de Jesus. E não é assim. Na verdade, é uma série de experiências que a gente vive e que é sofrida e que traz uma série de benefícios, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. E veja bem, é óbvio que é muito importante a gente aprender discernir as coisas do espírito, até pra gente saber quais são as situações que, na verdade, a gente tem que repreender. Que a gente tá vendo que aquilo é uma tentação, né? Tentação, não tô nem falando de pecado propriamente, quando eu falo tentação, qualquer coisa que é um medo, uma coisa assim, isso é ter medo, por exemplo, é uma tentação. Ou algo que, na verdade, realmente é o inimigo se levantando, isso acontece muito. Ou, enfim, uma coisa que você tem que realmente orar pra... Peraí, deixa eu parar com isso aqui, deixa eu paralisar esse tipo de situação. E outras que, obviamente, você não vai deixar de orar, como Paulo, que orou 3 vezes para que o espinho da carne fosse tirado, e a Bíblia diz que Deus respondia para ele, a minha graça te basta. Ele até fez a tentativa dele, assim, muitas vezes a gente não precisa tentar ficar buscando na nossa mente uma extra espiritualidade, nós somos espirituais, ponto, né? Todo aquele que nasceu de novo é espiritual, ponto. Não tem mais espiritual, não tem menos espiritual. Pessoa espiritual, ponto. Então, a gente também não precisa se cobrar nesse sentido, porque se a gente vê o próprio exemplo de Paulo, que o próprio Deus estava realmente querendo que aquilo continuasse, e ele tentou orar 3 vezes para aquilo parar. Então, assim, na perspectiva dele, tipo assim, não, Deus, né, me ajuda aqui, Deus vai me salvar, é isso aí. Ele também estava na perspectiva humana. E Deus falou, minha graça te basta. E aí Paulo, na terceira, Paulo captou a mensagem. Ele falou assim, para que eu não me exaltasse na grandeza das minhas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Tipo, para que eu acabasse não indo longe demais no meu ego, alguma coisa que, na verdade, vários teólogos têm várias teorias, a gente não sabe exatamente o que é o espinho da carne, eu também tenho minhas suspeitas, mas como a gente não tem certeza, tanto faz... Era uma coisa que incomodava ele, pronto, é isso que a gente precisa saber. Ele também, ele conseguiu receber aquilo como um certo benefício, que paralisaria ele por uma situação pior. Qual seria a situação pior? O ego inflar. É como se a pessoa comparasse, cara, para Deus é melhor esse espinho, que a gente não sabe o que do que o ego inflar. E assim, a princípio, pessoal, eu não vejo esse espinho como uma doença. Tem gente que acredita que Paulo teve um problema na visão. Porque ele fala alguma coisa sobre escrever com letras grandes, uma pessoa que ajudou ele fala sobre ele ter sido recebido na igreja, não lembro qual igreja, ele fala, vocês me receberam, eu estava doente na minha carne, mas vocês me receberam como um anjo do Senhor. Então a gente até tem teorias de que Paulo não estava bem de saúde em algum aspecto, talvez na visão. Porque ele fala algumas coisas sobre o olho. Nessa passagem que fala sobre as bofetadas de Satanás, que ele fala e tal, aí você tem que ir lá para ver, me parece que é uma perseguição mesmo que ele estava tendo, de alguma autoridade, assim, me parece assim, uma coisa assim que estava deixando ele muito mal. Agora, como eu falei, não interessa, era algo que estava incomodando ele, porque cada um de nós, na verdade, se incomoda com uma coisa, né? Tem gente que anda bem com uma coisa e o outro não, e vice-versa. Estava incomodando ele, mas ele percebeu que aquele incômodo era, naquele tempo, era melhor do que o ego dele inflar. Por vários motivos, o ego inflar é ruim por vários motivos, mas também, até mesmo porque na posição de Paulo, o ego inflar poderia botar muita coisa em causa, né? E ele era uma pessoa que estava com um papel muito importante no meio dos gentios, da igreja, enfim. Então, a nossa perspectiva humana, ela sempre atrapalha, na verdade, a mente do Espírito em nós, a perspectiva de Deus em nós, ela sempre atrapalha. Você pode pensar que um tempo, na verdade, Deus está sendo injusto, Deus está deixando de lado seus motivos, Deus não está fazendo nada, ou tá fazendo, mas aquilo tá exagerado, ou é o inimigo, é o diabo que matou fulano, que matou Beltrano, é o diabo que fez isso, o diabo que aquilo. E não, aqui Pedro podia ter traduzido isso também. Não, Satanás não vai fazer nada com o senhor, não. Pelo contrário, Jesus falou assim, sai fora, Satanás. Tem nada de Satanás aqui, não. Não tem ninguém de Satanás aqui. Né? Pelo contrário.
Satanás querendo dizer, não, não, vai ficar tudo bem. E na realidade Jesus percebendo a importância que era ali a caminho do sofrimento, sem aquilo. A gente não estava falando sobre salvação hoje, né? Então, é muito importante a mente do Espírito nos conduzir sempre para a verdade. Sempre para a verdade. Não somente para a gente não estar perdido, mas principalmente para a gente sempre conservar a esperança. Em qualquer situação. Você conservar a esperança e a confiança. Acho que a confiança ainda é... A esperança, ela tá sempre lá, né? Mas a confiança, ela ainda é, talvez nessa situação aqui, a mais importante. Porque não importa no que está passando, você sabe. Eu tô a salvo em Cristo. Seja lá o que está acontecendo, sempre vai gerar um bom fruto. Eu sei que há situações em que com certeza o inimigo está envolvido e são situações ruins. Eu sei, é óbvio, lógico que isso acontece. E que às vezes você já sentiu isso? Que às vezes, tipo, você ora e repreende, faz tudo, e nada acontece, e você próprio tá sentindo que você tá tendo fé naquilo? Tipo, eu não tô tendo fé naquilo, não tô. Eu já passei por isso. E aí, naquele momento, ao invés de eu botar tudo nas minhas costas, eu reagir contra o demônio, ou seja lá, o que estava me atormentando, eu simplesmente coloquei minha confiança em Deus. Tipo assim, Ele vai me salvar. Ele vai me salvar disso. E não deu outra, mas foi no dia seguinte. No dia seguinte eu recebi salvação daquilo. Assim, uma coisa muito louca, qualquer hora eu conto. Assim, uma coisa milagrosa, assim, um trem assim que não dá pra entender. Com a mente humana. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Beijinhos. E vamos ver. A gente se vê no próximo vídeo.